Uma pergunta. Educar é sinônimo de satisfazer todos os desejos, de manter os filhos ocupados, de fugir do tédio, da dor, né? Satisfazer mesmo essas vontades, é assim que a gente educa bem uma criança? Não, não, a gente não educa. Para educar, a gente precisa formar o caráter. E hoje vamos falar um pouquinho sobre os obstáculos na formação do caráter. Olá, eu sou a Cissa Kloster e esse aqui comigo é o meu pai. Sou Ney Kloster. Nós ajudamos pais e mães a melhorarem a autoridade em casa e a formarem filhos com caráter Como podemos melhorar a autoridade dos pais? a partir de pequenos projetos familiares. E agora eu te convido a acompanhar esse vídeo que trata de um tema super importante para o desenvolvimento da sua família. Então nós trouxemos aqui esse tema da formação do caráter, que é um tema tão importante. E a gente percebe que algumas famílias tecnicamente normais, vejo um pai de uma amiga minha, o pai, sei lá, um padrinho, né, um tio, e de repente a gente percebe que eles não souberam educar bem, né, o filho tá com uma série de dificuldades afetivas, com indecisões profissionais, uma adolescência mais complicada. E de repente a gente vê ali, aquilo se tornou uma família disfuncional. Por que isso acontece, né? Por que não dá só para deixar formar, tendo pais razoavelmente bons, e a coisa não flui? O que acontece, pai? É que a criança não é que nem uma plantinha, né? Nós estamos aqui, não é uma planta que eu só preciso deixar alimentar e poupar e fazer. Na verdade, quando você quer realmente formar, né, você às vezes precisa, como numa mesma planta, em alguns momentos você precisa pôr uma haste e amarrar essa haste para dar uma direção para ela, para formar o caráter dela, para deixar ela na direção. E os pais têm que definir essa direção. E é interessante, teve uma época que eu fui visitar, trabalhei com inspeções, né, de produtos, frutas de maçã, e eu via que para ter uma maçã saborosa, eles tinham que fazer os galhos crescerem quase que em X. E eles usavam, né, uma cerca e hastes para poder fazer de uma forma que a planta, né, a fruta pudesse receber maior quantidade de sol para você poder ter uma maçã mais doce. Então, não é só deixar ali, né, E ver o que dá. ver o que dá. Né? A gente tem que ver a qualidade que a gente quer pôr nos nossos filhos. Porque a gente não quer formar, não quer que nossos filhos só cresçam. E eles não vão ser crianças o tempo todo. A gente tem que pensar o que eles vão ser. Né? Vão ser pais, vão ser esposos, vão ser profissionais, vão definir o futuro da humanidade, né? Vão ser o que vão diferenciar, vão salvar a humanidade com as suas pesquisas, com o seu trabalho, né? Com a sua capacidade de amar, né? Com a sua capacidade de amar, ensinar eles a amar. Mas dentro disso aqui a gente às vezes não imagina o que eles vão ser, né? E às vezes a gente estava até discutindo isso, né? A gente pensa muito no que eu vou dar para ele, né? Quais as competências que eu preciso dar, mas o que ele vai ter, mas não o que ele vai ser. E isso é importante. A gente já está antecipando aqui um tópico importante, que é o tópico 2. Vamos falar aqui do tópico 1. A gente pôs aqui 5 tópicos para a gente ter uma pauta mesmo de construção, né, de uma estrutura conceitual aqui desse tema do caráter, né? Um primeiro tema de obstáculo para a formação do caráter dos filhos é a própria visão dos pais quando enxergam que o tema do caráter é algo que ainda precisa ser mantido, ao invés de ser formado, né, forjado, esculpido, direcionado, né? Até esse exemplo das maçãs cabe aqui, né? Cabe porque a gente precisa direcionar esses ramos e não é só um susto, né? Eu vejo que algumas famílias falam, não, aqui ele não ajuda muito, mas também ele não atrapalha muito, né? Ele tem muitas lições de casa, ele fica às vezes até tarde no computador, mas também ele, coitado, teve aula o dia inteiro, né? E ele precisa espairecer. E eu vejo que essa defensiva, que a gente se coloca na defensiva com relação aos hábitos das crianças e dos adolescentes, não ajuda, né? Eu preciso olhar com objetividade, reconhecer com humildade quando precisa de algum ajuste. Essa rotina não tá legal. Isso aqui mostra ainda uma moleza, vejo que ainda
ele não tá com hábitos saudáveis, a gente precisa fazer, pelo menos escolher algumas batalhas, né? Mas ajudar a incidir na vida daquela criança e daquele pré-adolescente com essa certeza de que eu tô fazendo algo pelo bem dele, né? Não posso levar um susto quando, de repente, vejo que ele tá um pouco indisciplinado na escola, as tarefas estão vindo com desleixo, né? Os professores estão pedindo ali um pouco mais de exigência e eu me desculpo dizendo que eu não tenho tanto tempo e que eu não quero, sei lá, sobrecarregá-lo, não quero traumatizá-lo, a gente também vai fazendo assim, por enquanto tá dando certo assim. Não, a gente precisa ouvir, né, e levar pro coração ali, puxa, esse tema, né, de desenvolver mais a oralidade desse filho, desenvolver mais a caligrafia desse outro, né? Porque não tá bem e eu sei que para mim também é difícil a caligrafia, mas eu vou sentar com ele, a gente vai se esforçar juntos, que a gente não se acomode, né? Dizendo, é assim mesmo, né? São coisas do meu caráter, é coisa do jeito dele, ele é assim, né? Ele é bagunceiro, puxa, ele é... Não, isso não é São José Maria, que é uma referência que a gente tem, assim, muitas vezes fala isso, né? São coisas do meu caráter? Não, são coisas da tua falta de caráter. Porque uma coisa é o temperamento, né? Por exemplo, eu tenho temperamento XYZ, né? Eu tenho essa tendência natural, né? Até mineral, digamos, de reagir de tal forma ou de não reagir, né, de tal forma. Mas isso é uma coisa, né, muito básica. Outra coisa é como eu vou construindo a minha personalidade a partir das minhas escolhas e forjando o meu caráter, né? Que tem a ver com essa qualidade espiritual que a gente também vai descrever um pouquinho mais pra frente. Mas, primeira coisa, que você, né, enquanto pais, né, pai e mãe, não tenham medo de formar o caráter dos filhos. Claro que eu não quero que ele seja uma pessoa, um anjo, ele vai ser uma pessoa com carne e osso, mas eu preciso saber ouvir, saber que os meus defeitos vão aparecer lá nele de um jeito ou de outro, então eu preciso também lutar, porque ele vai se espelhar na minha luta. Mas não ter medo de exigir, de formar, de corrigir, né? Isso é muito importante. E uma coisa que a gente está trabalhando aqui que é o nosso método cluster, é uma coisa que a gente fala, vamos trabalhar junto, vamos formar junto. Porque se o filho tem essa deficiência, é bom que eu cresça, em vez de eu ficar, às vezes, batendo de frente com aquele problema dele, e às vezes eu também tendo um pouquinho desse problema, é melhor que eu me aprimore mais na virtude contrária àquele defeito e chame ele a me ajudar e a crescer nessa virtude, do que você ficar batendo, dizendo, você é desordenado, você é assim, Não, vamos chamar isso e vamos mostrar para ele o caminho contrário com o seu exemplo. Essa é uma coisa muito importante e a gente aprende muito com os pais. Eu lembro, você falou aí da perseverança, a gente comentou isso em alguma parte aí. Eu aprendi da minha mãe, né, a entrega de um trabalho bem feito num exercício que era num trabalho, né? Hoje é muito fácil, né, você fazer um trabalho. Era um trabalho sobre Duque de Caxias. Eu tinha uma folha de papel ao maço, né, que você tinha que escrever. E eu sou muito desatento, né? E eu escrevia e faltava uma palavra, ou às vezes eu escrevia errado. Pulou uma linha. Pulei uma linha, e ela falava, não, vamos fazer tudo de novo, né? Porque nós temos que fazer perfeito isso aqui. Isso aqui não é uma coisa difícil, não é impossível, é só isso aqui. E eu cansado, e lá, meio brigando com ela, e ela falou, não, vamos fazer de novo. E foi 1, 2, 3, e ela me ensinou, com a paciência dela, né? Com o critério dela, dizer assim, não, tem que entregar um trabalho bem feito. Não dá para entregar, não dá para rabiscar, não dá para fazer. Então os pais têm que usar as atividades que os filhos têm, da tarefa de casa, das tarefas aqui, para ajudar a formar os filhos. Nós temos tudo pela mão, né? Nós temos o filho, temos as necessidades da casa, do estudo, né? O que não pode, é isso que você falou, Cissa, é ter dó. Né? Educar com dó. Educar com dó. Não, mas será? Não. Talvez um pouquinho mais de exigência, com bom humor, né? Mostrando que você está fazendo porque o ama, vale muito mais
do que você ceder e dizer, cara, não vou arrumar uma encrenca para mim aqui, essa hora aqui, deixa Acho que eu faço. deixa que eu faço, né? Você não está terminando aqui o trabalho, deixa aqui que eu termino o trabalho para você, vai deitar aqui, é só fazer umas contas aqui, eu ponho os números aqui, pronto. Não, não é isso. Responsabilidade dele. Quantas vezes eu, como professora, recebia lá, prof, deixa eu ligar para minha mãe para ela trazer o meu negócio que eu esqueci, né? Ou a mãe quer que... Eu digo, não, é tua responsabilidade, né? E ajudar com que os filhos assumam a responsabilidade. Esse tema, né? Será que as tarefas escolares, né, são tarefas dos pais, né? Ou lições dos pais ou dos filhos, né? Isso é uma coisa que a gente pode depois conversar horas sobre isso, mas os pais precisam ajudar que o filho reconheça, né? Quem tem que estar ciente de que a prova é amanhã é o filho. Eu vou só perguntar ali, né? Ajudar a certificar. Cada pai já conhece o filho que tem, né? Mas sabe que é importante que cada vez a gente diga, olha, você deve estar sabendo disso, o professor deve ter avisado, no mural da tua sala deve estar escrito isso, né? Vi que chegou aqui uma mensagem no grupo das mães, mas eu imagino que você já esteja por dentro do que está acontecendo. Então é legal se certificar, mas sabendo que a gente precisa exigir. Então falamos que esse tema do não educar com dó, falamos também desse tema de não rotular o filho, porque a gente compara às vezes, sua irmã toda organizada e você desse jeito. Sua irmã toda estudiosa e você, eu tenho que ficar... Quando a gente compara, a gente afunda, né, assim, um filho e ele de repente assume isso. Bom, eu quero ser diferente da minha irmã, então eu vou ser de fato o bagunceiro aqui da casa. O pai falou uma coisa muito bonita aqui, né, quando ele falou, olha, se eu vejo que o meu filho tá desordenado, né, para dar um exemplo, eu vou falar, olha, filho, eu quero ser mais ordenado aqui em casa. Eu sei o quanto isso incomoda a sua mãe, eu queria você me ajuda, né? Então, quando a gente traz para essa luta no positivo, né, sem trazer sempre o tema de que você é o bagunceiro da casa, de que você é a culpa, né, desse estresse todo aqui, não, né, puxar para um tema de amor, né, de exigência de amor, né, de pensar no todo com carinho, e ajudar que a gente não fique rotulando os filhos como aquele que inventa história, você que nunca assume o que faz, você que larga as coisas pela metade. Não, né? Nunca rotular os filhos, né, pai? Nunca. Isso aí cria, como você falou, ele assume, e aquilo que você não queria que ele fosse, você está ajudando. Então, às vezes, dá vontade de falar. Parece que sim, mas é que a gente não sabe o interior, né? Esses tempos atrás a gente viu naqueles cursos que a gente fez, a gente não sabe o que está no coração dos nossos filhos, o que está lá no fundo da intenção dele. Por mais que você diz, não... Parece que ele está inventando essa história. Parece que ele é preguiçoso. Não, eu não sei. E isso eu posso falar para vocês, porque eu vivi isso. Eu tive uma filha que teve um problema de tireoide, e esse problema de tireoide fazia com que assim, o humor dela subisse. Às vezes ela ficava uma noite inteira com insônia, não dormia, e depois outro dia dava um sono muito grande e ela tinha tarefa para fazer, tinha prova, ela não aguentava. E você como pai fala, cara, tá virando uma preguiçosa. A hora que eu começo a julgar isso, eu julguei erradamente isso, e ela foi indo assim, a gente não conseguia perceber, reprovou um ano, e por mais que a gente fizesse, quando deu conta que a gente levou no médico, né, e que a gente viu lá que era uma deficiência, a tireoide dela parou de funcionar, e ela começou daí a tomar, né, isso não foi um ano, foram 2 anos para a gente perceber isso tudo, né, e assim, isso deu para ela duas reprovações, uma reprovação, depois uma aprovação e uma reprovação. Mas o que eu digo é o seguinte, depois eu pensava, por que eu julgava que aquilo era um defeito moral, se aquilo era um problema físico? Né? Eu tinha que ter... Então a gente não sabe julgar. Agora, o que a gente fazia depois? Várias vezes eu à noite estava lá com ela, e quando a gente viu a situação e ela falou, pai, eu vou reprovar. Eu falei, não interessa o que você vai reprovar. O que me interessa é que você faça a tarefa de hoje. O que me interessa é que você comece a caminhar. Né? Então, eu tenho que às vezes tirar, né, aquele foco do problema que é aprovado ou não aprovado, e até eu tinha que proteger um pouco ela, os irmãos, né?
às vezes dando algumas indiretas e coisa e tal, porque, né, você está gastando o dinheiro do pai, não sei o quê, e eu dando uma protegida. Isso depois os outros ficaram com ciúmes, né? A gente gerou várias coisas, isso aí, e você tem que trabalhar com tudo isso para proteger ela, para poder ela se desenvolver. Então, é Recuperar muito essa importante recuperar isso. autoestima. Então, não rotule, porque se eu continuasse rotulando, se eu confirmasse isso, ela ia assumir. E ela estava cada vez mais perdendo a autoestima, ela dizendo que ela é incapaz. E depois ela fez um trabalho de conclusão do ensino médio, fazer esse trabalho foi tão bem feito, e ela foi apresentar isso lá num congresso internacional, e ela falou, pai, será que a gente consegue apresentar em outra em outra língua? Nós não tínhamos dinheiro para fazer tudo aquilo. Eu falei, vai dar certo, você vai lá, não vai ter que ser apresentado em inglês, não tem importância. E aí a gente começou a incentivar ela a crescer. Foi muito importante a gente não caracterizar ela como isso. Preguiçosa. Como preguiçosa. Você definiu o que eu gostaria que ela fosse. Que ela superasse tudo aquilo. E hoje ela fez mestrado, pós-graduação, doutorado. Você vê o quanto ela cresceu, o quanto que ela hoje, né, se desenvolveu. Mas, segundo aqueles fatos, a gente poderia começar a ter feito um prejuízo muito grande. Para ela, para nós, porque a vitória dos filhos é a vitória nossa. O grande negócio nosso é a família. E a nossa grande vitória vai ser esses filhos que a gente vai colocar lá na frente como sendo bons pais, bons professores, que sabem, né, que sabem amar e se doar. Isso. Então, agora esse segundo tema, né, que a gente falou que o primeiro era isso, não ter medo, né, de formar o caráter, né? Não é só manter, é forjar o caráter. O segundo tema que a gente já abordou aqui também é esse não se preocupar tanto, né? Claro que vem essa preocupação junto, né? Mas não se preocupar tanto com o que eles vão fazer, ou o currículo que eles vão ter, ou as coisas que eles vão adquirir, mas com o que eles serão, né? Com esse ser, né? E isso tudo tá imbuído no que a gente conversava até agora, né? E o tema do caráter nos pede isso, né? Uma qualidade espiritual que pede que a gente não se acostume com a criança que às vezes está lá mais egoísta, tem lá uma falta de critério, a criança é mais impulsiva. Se a gente permite que isso se mantenha, a gente vai deixar que ela, né, fique um monstrinho ali. A gente precisa corrigir, não fala assim com a sua avó, devolve, agradece, e isso precisa ser ensinado. O autocontrole, a responsabilidade, o cuidado com as coisas materiais para que durem, a coragem, a perseverança, são muitas virtudes que a gente precisa identificar ao longo do processo e mirar. Cada vez vou mirar em uma, né? Eu posso ter isso no radar, né? Pode ser um projeto educativo para os pais, pensar, bom, qual virtude a gente quer fomentar aqui em casa nessa temporada e trazer, verbalizar isso para a família. É importante que as crianças saibam que a gente está preocupado com esse tema tão importante, né? E você falou muito do ser diferente, né? Porque você pode falar, eu vou pôr no esporte, mas o que eu quero com o esporte? O esporte é um meio de formação. Eu estou formando na escola. Qual que é o objetivo da escola? O fim da escola é passar de ano? Não. Não. Né? É formar a inteligência, né? O esporte é formar o físico. Mas ele não só isso, mas formar tudo isso para quê? Eu tenho que ter assim, um objetivo maior, né? Que se eu perco esse valor maior e que esses, né, o esporte, o judô, a natação, né, são meios de eu formar a pessoa e não, enfim, a gente viu histórias de pessoas que levaram a parte profissional ao extremo, né, de esportistas, né, campeões olímpicos, e só que na fase dele acabou, e ele falou, cara, e agora na minha vida? O que eu vou fazer? Um campeão olímpico, de repente, está lá obeso, né, perdeu todo... Porque passou a medalha, né, então, não, né, tem um legado ali, né, tem uma continuidade essa história. Tudo isso são ferramentas, e se a gente disser para ele que o fim da vida não é ganhar a medalha de ouro na Olimpíada, né? É o que você vai deixar, né? Com o teu exemplo, com os teus filhos, com o teu trabalho,
para os outros, isso é mais importante do que a medalha que você ganhou. Então, vai ter vitórias, vai ter derrotas, e a gente tem que aprender a utilizar isso como meios, não como fins. Então, pôr os filhos para fazer, às vezes alivia o pai, mas forma o filho, que a gente está falando, ou só alivia o teu, assim, Teu tempo, né? meu tempo. Eu consigo colocar ele um pouco e aí eu não tenho. E olha que quando vai chegando a adolescência, os filhos necessitam mais de nós. Esse é o ponto 3. Eu já começo, eu vou atropelando aqui. Esse é o ponto 3, que é justamente esse tema de como a gente pode aproveitar essa adolescência, né? Talvez você que esteja assistindo a gente não tenha ainda um filho adolescente, mas é bom saber que, né, por mais que ele não tenha tantas demandas de rotina, de ajudar no banho, não, ele já sabe tomar banho sozinho, ele já sabe fazer as coisas sozinho, mas ele precisa muito da tua presença de uma forma diferente, né? Então, não se afastar ou não subestimar a adolescência é um tema que a gente trouxe aqui como uma parte importante. Bom, agora vamos falar do tópico 3, que é sobre não subestimar a adolescência. Se a gente está falando sobre tirar os obstáculos para a formação do caráter, na adolescência é a fase em que ele vai absorver tudo, assimilar tudo e vai fazer agora suas próprias escolhas, suas próprias decisões para poder assimilar e poder decolar mesmo, né? Fazendo relações do que ele aprendeu com a própria vida, entender a sua narrativa num contexto mais amplo e saber quem ele é, seu papel no mundo. Então, essa importante fase da adolescência, vejo que muitas pessoas pensam que o filho já não precisa mais tanto de mim porque a mais nova demanda mais fisicamente, na autonomia, e a gente esquece que os adolescentes precisam tanto da nossa presença para saber como é que ele está se sentindo, o que ele está, né, como que ele entendeu as coisas que ele viveu, e às vezes parece que o adolescente não quer falar muito, né? não quer me abraçar, não quer dar o beijo, não quer dar carinho, se fecha lá no quarto. Mas esse fechar-se no quarto é esperar que o pai venha também. Ele tem ali uma certa carência que é um teste. E a gente precisa ir lá e perguntar, se interessar. E quando a gente sabe surpreender o adolescente também, para buscá-lo num lugar onde ele não esperava, para sair para conversar de um jeito especial, assim, isso tudo faz muito sentido, porque a hora que ele vai perguntando, parece que ele questiona coisas que a gente já fica até meio de cabelo em pé, ou dá por suposto que ele já sabe. No fundo, ele está querendo averiguar aquilo que ele já considera bom, belo e verdadeiro, mas ele quer entender as razões do pai. Ele vai privilegiar aquilo que o pai ensinou, formou nos últimos anos. Ele está ciente dessa trajetória, mas ele precisa testar mais uma vez. E essas perguntas, esses questionamentos vão nessa linha, não é, pai? E parece que às vezes ele não escuta e ele está sempre escutando. Quando você às vezes corrigiu, parece que ele sempre erra naquilo. Ele quer também testar um pouco a tua paciência para ver se aquilo realmente é importante. Quando eu fiz há muito tempo um curso sobre adolescente, e a gente fala muito, né, que é o período da aborrecência, né, porque ele questiona, porque ele não é tão maleável quanto era o pequenininho, né, a gente não consegue moldar, não está na nossa mão, porque ele está virando um homem, está virando uma mulher. E é bacana isso, é bonito ver essa mudança de fase, que ele está questionando os nossos valores para verificar. Estamos conversando de homem para homem, de mulher para mulher, onde vai entrando, assim, se formando pelos hormônios, vai tendo muita dificuldade de entender as mudanças que ele vai ter no corpo. Então, não é uma área, um período ruim, é um período maravilhoso, é um período que a gente tem que se formar. Tem livros sobre adolescência, tem que se formar e tem que ajudá-los a entender os seus sentimentos, essas mudanças do corpo que vão acontecendo. E é uma coisa importante, se a gente antecipar algumas coisas, principalmente na parte da sexualidade, né? Quando a menina vai começar a fazer a primeira menstruação, eu tenho que comentar com ela, eu ou a mãe, mais a mãe, depende de quem,
trabalha com isso, às vezes, né? Teve uma época que o pai falou porque o pai era médico, né? Ele foi explicando, mas explicar com muito carinho, né? Explicar, falar sobre o namoro, falar sobre uma série de conceitos que você vai aos poucos esclarecendo, porque ele vai ter dúvida. E ele fica quietinho, ele quer saber, ele quer descobrir, mas ele também não... Até que ponto que ele vai querer que você dê todas as respostas? Ele não quer que você dê as respostas, porque é a hora dele descobrir o caminho. Hoje mesmo, a mãe me perguntou sobre isso. Falou, Cissa, eu tenho uma filha aqui de 12 anos, quando ela tinha 10, lá na escola falaram de um jeito meio escabroso, assim, da sexualidade. Ela ficou até com medo da maternidade, porque ela assustou, assim, e ela foge do assunto. Quando eu quero conversar com ela, assim, para que ela entenda esse amor, a beleza do amor humano, né, de todo o ato conjugal, ela não quer falar sobre isso. Ela falou, não sei se eu tenho que pôr ela numa psicóloga, o que eu faço, porque ela tá travada nesse assunto e ela já viu a apostila e vai ter essa demanda também ao longo das aulas de ciências e tal, o que eu faço? Aí falei para ela, não é para psicóloga esse assunto. Isso é para pais, isso é para mãe, porque para falar sobre o amor que gerou ela, é vocês dois, é pai e mãe. E assim, claro que tem algumas dificuldades ali, objetivas, mas parece que ela não ouve, né, isso que o pai falou, e eu me identifiquei ali, porque eu falei para ela, olha, tem vezes que parece que ela não quer ouvir, não quer falar, mas você também tem que saber trazer o tema na transversal em alguns momentos. Assiste um documentário sobre o assunto, passei para ela um vídeo da teologia do corpo, comenta com o teu marido sobre isso em algum momento, de forma que a sua filha perceba que você está falando sobre o assunto, perceba que ela também pode assistir esse documentário junto com você, se você está falando, puxa, eu vou assistir tal coisa, deixa que a coisa boa penetre, né, sem medo de parecer inoportuna, né, mas vá falando com o marido sobre isso perto dela, contando histórias, né, de como se conheceram. Ela até me escreveu, não, eu converso bastante, ela sabe como que foi o namoro do casal, dos pais, mas ela ainda assim tem receio. E eu falei, olha, também tranquilo, né? Esse susto essa fuga é natural, a gente precisa dar esse tempo para assentar esse assunto, mas a gente nem ia falar isso agora, mas é interessante que dentro do tema da formação do caráter, entender esse tema tão profundo que é o ato conjugal, o amor humano, o amor, né, de doação, isso é muito importante ser percebido, como que os adolescentes estão assimilando esse conceito por aí, né? E nesse ponto, né, o fundador do Opus Dei falava que ele matou todas as cegonhas, né? Sempre falar a verdade, falar os nomes reais, não inventar historinhas, nesse ponto. Uma questão importante é falar a verdade. Segundo, colocar no âmbito do amor, né, como de doação, que é dentro do amor da família, né? Então, esses são dois pontos importantes. A gente tem até um vídeo que sobre isso, tá no YouTube ele também. Essas respostas, se alguém quiser, né, a gente pode até pôr o link aqui, né? Tá fácil acesso. Tá fácil acesso na internet. Aí. Mas a gente não quer perder o foco. Estamos falando sobre esse caráter, que é bem importante. Esse tema é muito importante também. Mas um subtópico, assim, desse tema dos adolescentes é não perdê-los para os eletrônicos, né? A conversa com os pais, esse admirar os pais, esse estar feliz com os pais, tem que ser mais atraente do que aquela infinidade de séries e de jogos que eles se enfurnam ali, e a gente precisa ajudá-los a regular. É necessário ter esse bom senso para ajudar a regular, porque nisso já entra o tópico 4, que é saber aproveitar bem o tempo. Esse saber aproveitar bem o tempo é algo que supõe um dinamismo, uma criatividade dos pais, pensando, bom, como é que ele vai fazer? Bom, as crianças precisam saber render, né, essa força, esse vigor físico que eles têm, ajudando tal coisa. Eu lembro que quando eu estava na 8ª série, queria fazer a viagem de 8ª série, o pai falou, olha, não vou dar de mão beijada, né, precisa dar o seu jeito, né, vende. Aí eu comecei a vender bolachinhas aqui no prédio, criamos ali criei uma planilha, todo um planejamento que supôs tudo isso, e isso faz parte, né? Outro dia eu conversava com um casal também de pais que não queriam dar, a menina queria trocar de celular por um mais caro, e ele falou, olha,
dá seus pulos aí, né? Vende brigadeiro, faz o que... E isso é importante que a gente saiba conquistar as coisas por si mesmo, né? Fazer esses talentos renderem, aprender a tirar partido disso. Historicamente, a gente olha, bom, essa fase dos 12 aos 22 anos é a maior força física mesmo, assim, e que os adolescentes iam lá carpir o lote, resolver tal coisa, carregar caminhão. E a gente vê que atualmente as pessoas estão lá dedicadas ao estudo, né, como um luxo, né, e acabam que se acomodam um pouco nesse tema de que eu só vou aprender a trabalhar depois dos 25, depois dos 30. A gente precisa forjar os desde já. E o caráter tá também em aproveitar esse momento. Eles estão ali com um alto índice, assim, né, de emoções e hormônios. A gente precisa que eles saibam canalizar também isso em objetivos pontuais. O pai também levou outro dia os meninos para montarem um armário, né? Falou, vocês têm aqui, vamos fazer a encomenda das tábuas, tem essas medidas, trazer desafios em que eles tenham que quebrar a cabeça ali com coisas úteis. Então, montar um armário, vender umas bolachinhas, resolver tal desafio. Não deixar com que esse tempo passe e eles fiquem no sofá, né? Saibam ler bons livros, que saibam aprender a ganhar dinheiro, que saibam estudar bem, né? Não é só simplesmente passar de ano de qualquer jeito. Não, vamos estudar bem, né? Se ele tem capacidade para dar mais, posso perceber ali como fomentar isso de um jeito ou de outro, criar um interesse, começar uma iniciação científica, trazer tal tema, empreender de tal forma, não ter medo de fazê-los funcionar rapidamente aí nessa fase. Bom, agora que já falamos da formação do caráter, né, nesse aspecto de que os pais não tenham dó, mas que saibam exigir dos filhos aquela melhor versão deles mesmos ali, que não se acomodem no sistema que já está, que a gente também tenha essa disposição de forjar aquilo que eles serão, sem se preocupar tanto com aquilo que eles vão adquirir no ter, né, no fazer, mas pensar que o nosso foco é que eles sejam pessoas com caráter. Também nós falamos sobre a importância de dedicar tempo aos adolescentes, para que a gente não subestime essa fase tão crucial em que eles estão forjando a forma de decidir, de fazer grandes decisões, de exercer a sua liberdade, de se posicionar na vida, encontrando seu papel no mundo, e que a gente possa estar atento a isso, dando a eles esse suporte afetivo, né, um pouco diferente do que a gente dava quando eles eram bebês ou crianças, mas mostrando essa presença, deixando que eles os testem, né, mas com essa paciência amorosa, com essa disposição incansável, assim. E por último, a gente falou agora sobre essa importância de aproveitar bem o tempo, de fazer aflorar esses talentos, sem dar tudo de mão beijada, mas fazer com que eles saibam servir, não tenham medo de se gastar, aproveitem ali oportunidades para exercer um voluntariado, para ajudar o vizinho, para economizar tal coisa, para doar alguns brinquedos, que a gente possa proporcionar ocasiões em que ele saia de si mesmo e vá percebendo o que ele é capaz de fazer, né? Eu posso conseguir dinheiro para tal coisa, nem que seja para ele mesmo, né? Um celular, mas ele vai vender, sei lá, vender uns brigadeiros, vai conseguir pagar umas contas, vai atrás de uma outra oportunidade que renda o tempo, que saiba também adquirir conhecimento através de boas leituras, mas tudo isso vai dar para ele uma boa base. Mas a gente falou até agora, pai, dessas características, mas falta a gente explicar melhor, assim, o que é a essência mesmo. O que é o caráter? Do caráter, né? Como que a gente pode explicar esse tema, assim? Que o caráter é uma... a gente estava até lendo nos livros aí, tem um autor que a gente gosta, que ele fala que às vezes é difícil de você explicar, porque o caráter é uma potência que envolve a inteligência, né? Que é você pensar, raciocinar da verdade, envolve o coração, né? Que é o querer, assim, apaixonar, que é o amar, e a vontade, que é você dominar os teus sentimentos. E a gente às vezes fica difícil de você definir, mas quando você convive com algumas pessoas de bom caráter e de mau caráter, você rapidamente diz, esta é uma pessoa de bom caráter, e eu gosto de ficar aqui. Isso me dá prazer ouvir essa pessoa, me dá prazer, né, estar com ela, porque e essa aqui, cara, eu não vou fazer negócio com essa pessoa. Esse conceito, essas coisas, você quer uma distância.
E nós temos que formar nossos filhos para ser pessoas de bom caráter. Isso. Essa maturidade, né? A gente vai ver que toda essa integração das virtudes, né? Aristóteles falava isso, que o caráter é essa integração de muitas virtudes que reflete uma alma formada, né? Uma maturidade especial, assim, né? Eu lembro que até uma pessoa me dizia assim, nossa, eu quando crescer quero ser que nem fulana, porque ela sabe passar perrengue, né? Ou sofrer alguma adversidade, e ela passa por isso com muita elegância. Ela é uma pessoa equilibrada, ela é uma pessoa que consegue filtrar, né, esses instintos, essas emoções, assim, com muito bom senso. E tudo isso pode se traduzir nas 4 virtudes cardeais, que são, historicamente, desde a filosofia clássica, se estuda assim. Essas 4 virtudes cardeais nos dão um norte de como a gente pode entender, né, identificar as boas características, né, de uma pessoa com bom caráter. Então, começaria aqui para dizer a virtude da justiça. A virtude da justiça é algo que eu acho bem peculiar, porque os alunos ou as crianças gostam de apelar para a justiça como se fosse apelar para, sei lá, para o meu egoísmo ali, né? Ela fala, não é justo que meu irmão vá na casa do vô e eu não fui. Não é justo que ele ganhe um tênis e eu não ganhei esse ano porque tá. E muitas vezes a gente tem que trazer à tona de que a justiça não é só um recurso rápido para os meus desejos, né? A justiça não é nada disso. A justiça é dar ao outro o que o outro precisa. Se seu irmão precisava desse tênis, porque o dele furou, aí ele faz futsal e você não. Então ele vai ter essa necessidade sanada. Se de repente tal ocasião, né, buscou lá, você tem que aprender a comemorar as alegrias do seu irmão também, né? Não só ficar com essa inveja das circunstâncias que aconteceram a ele. Ter essa clareza de que a justiça exige esse reconhecimento do outro, vibrar com os bens do outro, vibrar com as coisas que repercutem em mim, não diretamente, mas eu fico feliz com a felicidade dele. A justiça também exige essa percepção mais profunda. Então, é legal que a gente possa trazer a concretização da virtude da justiça em agradecer mais vezes em casa e não reclamar, né? Eu tinha até uma família que falava, o pessoal reclamava demais, tem macarrão com almôndega, ai, que droga, de novo, tem tal coisa, a gente vai na casa da tia tal, ai, que droga, eu queria ir para outro lugar, né? E o combinado era assim, já que você quer manifestar que você não tá muito afim desse plano, o nosso combinado vai ser dizer, que maravilha! E era uma piada interna, porque eles já falavam, olha, a gente tem que vai chegar tal pessoa aqui em casa. Que maravilha! E era até engraçado porque dava um tilt no cérebro, né? Poxa, que maravilha! Já virava um motivo de piada em casa. Era uma forma de dizer que, poxa, não estava tão disposto, mas já a piada ali, né? A circunstância, né? E o combinado faziam com que aquele clima ficasse mais leve. Então, não reclamar, né? Ou criar estratégias para evitar essas reclamações, saber agradecer, ter essas pequenas ações de cortesia, como as virtudes da convivência, elas fazem falta no dia a dia. É que a gente saiba pedir com licença, bater na porta antes de entrar, pedir antes de pegar, pedir emprestado antes de usar, né? Devolver no lugar onde pegou. Então, que a gente possa lembrar que esse bom senso, esse pensar no outro, né? O outro vai procurar aquela tesoura se não devolver no lugar. E isso vai ser uma injustiça, né? Mais do que querer pedir algo que você não precisa naquele momento. Então, ajudá-los a entender com profundidade a virtude da justiça. A segunda que a gente podia falar é sobre a temperança, né? Que é esse autocontrole que a gente tem que ajudar as crianças a desenvolver. Hoje em dia, a gente vê muitas crianças, muitos jovens, adolescentes que são escravos dos seus sentimentos, do prazer que dá, né? Pode ser, às vezes, um jogo, pode ser, às vezes, o excesso de esporte, ou pouco excesso, ou muito sono, pouco sono, né? Muita doce ou pouco doce, né? E não importa em que área, mas esses excessos, eles vão sendo sufocando e eles não sabem dizer não, né? Dizer não para aquilo que... E é bacana quando você tem uma pessoa que tem a capacidade de dizer não para coisas lícitas. Se você ensina os teus filhos a dizer não para coisas lícitas e pequenas, ele vai poder
estar capacitado a dizer não para coisas que são ilícitas e são mais graves. E ele vai estar dominado o seu corpo nesse ponto. Até esse ilícito, né? Tipo, o que é esse ilícito? Esse ilícito é isso, é pipoca, né? Puxa, eu comi já um pouquinho o suficiente, né? E como é difícil ter esse autocontrole. Até eu brincava com as alunas que imaginassem, na sala de aula a gente tinha uma TV e tinha um fiozinho lá. Eu peguei aquele fiozinho, amarrei na minha cintura e falei, olha, a gente tem que ter o nosso autocontrole também. Cada uma de nós em que eu diga, chega, né? Já comi o suficiente, né? Deixa para os outros, né? E a gente pode dizer, não, tá na hora de desligar esse chuveiro, tô gastando água demais, né? A temperança tá nisso também. Desliga esse celular, né? Chega dessa série, já assisti uma, não preciso emendar na outra. Então, essas coisas lícitas é isso, né? Eu até poderia ter comido mais um pouco. Eu poderia ter pegado, né, tal coisa, eu poderia ficar, posso, mas nem tudo me convém, né? E aqui eu não quero e vou deixar isso para outra pessoa, né? Eu até poderia pegar o melhor bife, mas eu vou pegar o piorzinho. E esse treino, esse pequeno sacrifício é algo muito importante. Eu vi uma família que foi ver o Senhor dos Anéis, né, e o Hobbit lá, que pegaram a versão estendida, né? Tem um filme lá que é 4 horas. Só que eles tinham feito um combinado que era para assistir 1 hora por dia. E o pai chegou lá, aquela 1 hora, ele, né, pegou o controle e desligou. Mas era aquela hora que Crucial. todo mundo, não. Falei, não, vamos deixar. E ele fez isso para poder ajudar a treinar eles, que era hora de dormir. Passou, se eles fossem querer ver o final, eles iam terminar com 4 horas. E às vezes eles com 4 horas ainda termina você querendo ver o outro capítulo ainda, né? Não terminou, eram 3 filmes e um deles era... Então, treina-se a temperança com coisas simples. Pequenas e constantes, todos os dias. Isso. E falando em constantes, a gente tem a virtude da fortaleza, que nos ajuda a criar essa capacidade de empreender, né? De começar algo, de ter essa coragem de vencer o medo para enfrentar os desafios, de fazer o que tem que ser feito, de terminar a coisa até o fim. Perseverar também naquilo que às vezes custa, né? Às vezes a paciência é algo próprio da própria fortaleza, porque saber padecer, saber sofrer um pouquinho sem reclamar, né? Isso está próprio da fortaleza. E a gente pode perceber pessoas com um caráter de ouro, porque sabem viver essa fortaleza com elegância, como eu dizia agora há pouco. Então a fortaleza também é um tema longo aqui e a gente pode se examinar nisso. E você consegue resistir ou atacar, né, a fortaleza se você tem um bem maior. E aí vem a virtude da prudência, que é descobrir um bem, né, e a verdade, você educar para você poder chegar a viver essas outras 3 muito bem. A prudência é que nos vai direcionar para tudo isso. Isso, a prudência nos impele a decidir e a agir bem. Ela não quer que a gente fique só no mundo das ideias, ponderando qual que é a melhor forma de agir, não. Ela quer que a gente atue. Isso é importante que ela nos mostra o caminho, pensando nessa busca profunda, né, de trocar um bem menos importante, que é continuar comendo essa pipoca ou continuar vendo esse seriado, pensando na virtude que supõe esse exercício, fazer isso por amor, né? Interromper isso para dar bom exemplo e saber dizer não para si mesmo, para poder criar essa resistência maior, né? E essa qualidade humana maior. E a prudência vai nos ajudar a decidir. A gente falou agora há pouco do tempo, né? E você não ganha, não perde tempo, você escolhe o que vai fazer. E a prudência ajuda a gente a formar as crianças, né, e a nós mesmos a decidirmos. Porque se você fica só pensando, né, em descobrir o bem às coisas, mas se não age, não é prudente. A prudência está no agir. Essa sabedoria tem a ver com essa experiência, né, vivida e refletida para poder descobrir esse melhor caminho de atuar. E hoje em dia, as startups aí mostram que você tem que fazer rapidamente e corrigir. Então, quando os pais dizem assim, eu não sei educar, começa a lutar para crescer em uma ou outra virtude. Não deu certo? Muda, começa em outra, muda e começa em outra. E vamos lá. O que não importa, o que não pode é você parar e ficar pensando, o que é o perfeito? Não sei o que é o perfeito, então não sei o que vou fazer. Não. Vai e faz. E faz. E com isso a gente termina e eu espero que vocês tenham,
tomado alguma decisão a partir dessa aula que a gente estava aqui com vocês, desse tempo de conversa em família, que foi estar com vocês nessa aula, que os filhos de vocês tenham essa boa iluminação da própria formação de vocês, indo à frente, dando esse exemplo. A gente está aqui, né, para o que vocês precisarem de dúvidas, né, sugestões, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.